Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Olá, pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. A gente vai ter um programa bem bacana hoje. Nós vamos conversar com a Juliana Bortotti. A Juliana é de Minas Gerais, vocês vão ouvir o sotaquezinho dela agora. Ela é estudante de Administração Pública da Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte, mas ela está aqui com a gente para falar da experiência que ela teve no ano passado, num programa da Fundação Botim, chamado Programa de Fortalecimento da Função Pública na América Latina. É um programa bem bacana, é um curso de mais ou menos um mês e pouco, feito principalmente na Espanha, mas com aulas também em outros países, a gente vai detalhar daqui a pouco, e que é voltado a estudantes universitários latino-americanos, de qualquer país da América Latina, onde eles vão para a Espanha com bolsa e fazem esse programa de que a gente vai contar para vocês agora. A Juliana vai contar a experiência que ela teve. Muito obrigado aqui por ter topado conversar com a gente. Bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Oi, gente. Oi, Carlito. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre sonhei com fazer intercâmbio, então parabenizo muito a iniciativa de trazer mais informação, de trazer mais conteúdo para os alunos verem que sim, é possível. E quando eu estava nessa busca, era muito difícil encontrar alguém que falasse, alguém que desse essas informações detalhadas. Então, muito parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre falar desse programa da Fundação Botim, que realmente foi uma coisa que mudou minha trajetória. Legal, vamos explicar então para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, exatamente o que é esse programa, né? Falei rapidamente ali no início, mas explica para a gente o que é. Então, ele é um programa com início, meio e fim. Ele, diferente de outras iniciativas de intercâmbio acadêmico que as universidades costumam ter, ele é um programa realmente muito imersivo, em que você vai conhecer outras 31 pessoas, né? No caso, agora estão sendo 32 selecionados, e essas 31 pessoas, junto com você, vão ser estudantes da América Latina, que têm como sonho trabalhar para o setor público, servir, e entendem que o setor público como uma chave de transformação, então, que vão compartilhar com você esse ideal, e vocês vão juntos fazerem algumas viagens, aí esse cronograma vai mudando, e fazendo esse cronograma, em que é um programa em que vocês vão ter aulas de um cronograma realmente pensado pela Fundação Botim para vocês nesse perfil específico. Então, em cada um dos países, em cada uma das universidades que a gente vai percorrendo, a gente vai tendo professores e aulas e entregas preparadas exclusivamente para os 32. A gente não tem contato com os estudantes dos países em que a gente está, que são realmente com esse foco específico e que vão ser praticamente o dia inteiro do programa. Então, você não tem poucos tardes livres, assim, então realmente é uma coisa muito imersiva, em que você vai compartilhar esses valores, compartilhar a rotina desde o café da manhã até a janta, é tudo assim planejado mesmo. Vai viver essa experiência que é como se fosse assim, você entra no mundo Botim, vive ele todo e volta, e parece que o mundo todo está diferente, assim. Ele é focado em algo voltado ao serviço público, assim, mas são estudantes de qualquer área, é isso? O foco dele em setor público é no sentido de entender os problemas públicos, de entender todos os problemas que impactam a comunidade como um todo, e entender que esses problemas, para serem resolvidos, precisam de uma visão interdisciplinar, uma visão que é mais holística, que vão vir de diferentes campos do conhecimento, porque são problemas que são complexos. Então, para às vezes entender a saúde, você não vai precisar só de pessoas da gestão pública, mas também da medicina, da biologia. Então, ele tem essa visão muito interessante do setor público como um canal de transformação da sociedade que todos podem acessar, independente do curso que estuda, independente do foco que quer dar e de quais ferramentas quer utilizar para transformar o setor público. Ele muda um pouco, às vezes, de um ano para o outro, mas conta na tua experiência, Juliana, de 2023, qual foi o roteiro que vocês fizeram para participar desse programa?
A gente iniciou o programa no meio de outubro do ano passado, e na Colômbia, então todo mundo se deslocou dos próprios países, chegou em Bogotá. Em Bogotá, a gente teve mais ou menos uma semana de aula na Universidade de Los Angeles, e lá a gente teve aula com os próprios professores da universidade, aulas exclusivas, né, para a gente, com foco muito em democracia, questões da própria América Latina e tudo. Passamos essa uma semana lá, pegamos todos juntos já um avião lá de Bogotá, já vamos 32 para a Espanha, e aí já tem toda uma dinâmica, um esquema preparado por eles, que vai uma mala para a residência em Madrid, e a gente já pega a mala pequena e vai fazer a etapa do Vale del Nance, e aí a gente tem esse momento de subir o Vale del Nance, de fazer um momento de trekking, que tem muito essa coisa de trabalho em equipe e de fazer um pouco essa coisa metafórica de subir e cumprir um objetivo em equipe e tirar, a partir disso, reflexões sobre o setor público e como a gente pode, como cada pessoa pode contribuir de certa forma, como que é importante uma liderança. Então, essas coisas a gente vai meio que vivendo algo mais metafórico na prática para tirar essas lições. E é lindo, assim, é muito legal quando chega todo mundo no topo, assim, quem já viu algumas fotos de todo mundo assim, no topo de uma montanha com as bandeiras, é esse momento. E aí depois a gente sai lá do Vale del Nance, vai para Santander, passa uns 5 dias por lá, é onde tem o Centro Botim, que é uma etapa também, nossa, muito legal, que é muito focada na ideia de criatividade, arte contemporânea, e a gente tem umas coisas mais imersivas, umas discussões muito, muito interessantes com a própria equipe da Fundação Botim, que fica lá no Centro Botim. E depois voltamos para Madrid, voltamos lá para a residência e começamos uma rotina um pouco mais fixa de aulas na sede da Fundação Botim, lá em Madrid, e também de começar a ter algumas entregas, alguns trabalhos em grupo, alguma coisa com um pouquinho mais de continuidade. Assim. E aí, depois dessas 2 semanas, se quebra essa rotina para a gente começar o nosso caminho de Santiago. É uma coisa, assim, muito legal, assim, é uma experiência completamente diferente de se viver e de fazer isso justamente com essas outras pessoas que você está nesse processo imersivo junto com elas, é muito bonito. É também uma coisa muito filosófica e metafórica de relacionar o caminho de Santiago, de chegar em Santiago da Compostela, com essa ideia de um caminho profissional que a gente quer trilhar, o que a gente deseja. E aí é muito, muito legal. E aí chegamos lá no final e é muito emotivo. A gente vai ficando realmente satisfeito de estar cumprindo com os objetivos e vendo que a gente consegue fazer as coisas que a gente não imaginava que seria capaz. Então, é muito, muito bonita essa etapa do Caminho de Santiago também. E depois de lá, a gente vai, depois de Santiago de Compostela, para outra etapa, que é a etapa de Salamanca. Chegamos lá e temos aulas na Universidade de Salamanca, que é uma universidade muito tradicional da Espanha, a primeira universidade que tem na Espanha, acho que uma das primeiras da Europa como um todo, de mais ou menos 1.200. É uma coisa assim bem legal, dá uma sensação de voltar no tempo mesmo, conhecer a cidade de Salamanca e a universidade. Então a gente tem aulas com professores muito assim, interessantes também, muito renomados. Ficamos lá uns 3, 4 dias e voltamos para Madrid. A gente tem a segunda etapa de Madrid, que também são 2 semanas, e que a gente volta um pouco para esse sentimento, assim, um pouco mais de rotina. E aí, terminada Madrid, pegamos todas as malas e vamos para essa última etapa, que foi 1 semana no Rio de Janeiro, no Brasil. E aí a gente ficou 1 semana tendo aulas na Fundação Getúlio Vargas, e com um ritmo um pouco menos intenso agora, com uma coisa mais, já com esse sentimento de fechamento, e aí o coração vai apertando, que é a última semana, e aí você está despedindo dos seus colegas, despedindo as pessoas das amizades que você foi fazendo, até o último dia, que a gente tem uma certa graduação mesmo, é o momento de entrega dos diplomas, dos reconhecimentos, e assim fecha o programa. Então, e é incrível, assim, todo esse roteiro. Legal, estou só recapitulando assim para o pessoal ter uma ideia. Começa em Bogotá, você fica uma semana lá na Universidade de Los Andes, bota o pessoal todo no avião, vai para a Espanha, aí vocês vão lá para o norte da Espanha, Santander, Vale do Nança, Caminho de Santiago, um trecho, né? Depois vocês voltam mais para o sul ali para Madrid e Salamanca e depois terminam no Rio de Janeiro. Todos os estudantes são selecionados e recebem uma bolsa da Fundação Botim, né? Como é que é essa bolsa? O que sobra para vocês pagarem aí? O que é coberto pela bolsa? Então, é diferente de outras bolsas de estudo, é uma bolsa em que você não vai receber um recurso financeiro e assim usufruir dele.
eles vão te financiar todos os custos que você teria que ter durante o processo. Então, em vez de receber, você meio que não vai ter que pagar, digamos assim. Então, de transporte, a gente tem que custear o nosso transporte até o aeroporto internacional mais próximo da nossa cidade. E a partir disso, o transporte é todo custeado pela Fundação Botim. Então, você vai receber um voo desse aeroporto internacional do seu país até a Colômbia, e a partir dali, é o único voo também que você pega sozinho, porque a partir disso, todos os outros voos a gente vai pegando em conjunto e são todos custeados pela Fundação Botim, esses translados entre cidades, às vezes que é por ônibus, alguns trechos do Caminho de Santiago que também são por ônibus, tudo por conta da Fundação Botim. Na etapa de Madrid, a gente fica numa residência estudantil, e nessa residência estudantil tem um ônibus da Fundação Botim que leva até a sede durante a manhã para o início das aulas. No final, não tem esse ônibus, mas é mais comum que a gente volte ou caminhando, porque não é muito longe, também é bom para conhecer um pouco mais de Madrid. E também a gente recebe um cartão de transporte público de estudante que a gente não tem que pagar nada por ele. Então, em qualquer um desses momentos, seja para voltar das aulas ou para qualquer outra coisa que você queira fazer, você pode usar esse cartão de transporte público, que não vai ter que pagar nada também. Está super liberado, super fácil de deslocar por Madrid, super tranquilo. Então, em relação ao transporte, tudo custeado até o aeroporto que vai chegar, o avião que vai chegar no aeroporto depois, quando você vai voltar para sua cidade no Brasil, tudo custeado pela Fundação Botim, e inclusive a carga mental de pensar nesse voo é deles, assim, isso é ótimo. Você não precisa preocupar em comprar, você só vai receber o seu boleto do avião e vai e viaja. Hospedagens, gastos com hospedagens também por conta da Fundação Botim, e eles já organizam isso, e vai muito na linha da coisa do imersivo também. Então, de todas essas etapas, vai ter um hotel reservado, vai ter uma residência estudantil reservada, e aí isso vai mudando assim um pouco o perfil. Algumas você vai compartilhar com 2 pessoas, outra com 3 pessoas. Tem etapa como no Vale da Dança, que eram 2 grandes quartos, então feminino e masculino, e isso vai mudando um pouco o nível de interação com as pessoas, mas sempre você vai estar em alguma hospedagem custeada pela Fundação Botim, organizada por eles, e todo essa coisa coberta por eles, sem nenhum tipo de preocupação. A alimentação é a mesma coisa, então, formalmente, eles colocam no edital que você tem direito a 3 refeições por dia, então, em todas essas hospedagens, a gente tem café da manhã, almoço, e quando não é o almoço do hotel, por exemplo, eles levam a gente para um restaurante, e também é custeado, ou para janta, e a janta também. Então, essas 3 refeições básicas, e também sempre tinha um coffee break, algum momento ali com um lanchezinho assim da tarde. Então, também, por mais que formalmente sejam 3 refeições, também não tinha este gasto, além de uma outra refeição. Era super tranquilo passar o dia com o que eles ofertavam de alimentação, e tudo tranquilo, assim, nenhum gasto além. O que pode ser que alguém tenha que gastar com um programa como esse, assim como eu, é porque eles exigem um certo tipo de investimento em alguns eventos, em alguns tipos de encontro, pelo nível, às vezes, de formalidades. A gente vai encontrar, às vezes, representantes de governo, pessoas que têm um certo nível de formalidade, às vezes instituições que exigem um pouco mais disso. Então, no meu caso, que não era algo que eu tinha essa experiência na minha faculdade, tive que comprar algumas roupas mais formais, blazer, calças assim mais formais, que eu não usava tanto. E isso se junta também um pouco em relação ao desafio um pouco do frio, que também venho de uma cidade um pouco mais quente. Então, comprar roupas um pouco mais formais, que eu vou se me sentir confortável em uma cidade mais fria. E também nesses momentos, como o Vale da Unânsia, o Caminho de Santiago, que tem um certo trek, que tem uma certa trilha, que a gente tem que, às vezes, passar por uma coisa um pouco mais de aventura. Então, é bom ter alguma coisa impermeável e tudo. E pode ser que tenha um gasto com roupas térmicas, nesse sentido. Eu consegui muita coisa emprestada, felizmente, então eu tive um gasto menor, que são coisas que não são obrigatórias, mas que a gente recomenda que se compre, que seriam possíveis gastos que alguém que participa de um programa desse poderia ter. Mas o grosso, o difícil mesmo, é por conta da Fundação Botim. E outros gastos que, no caso dos brasileiros, a gente não tem, é no caso de vistos e de tirar passaporte, caso o brasileiro não tenha passaporte ainda. Mas, nesse caso, foi bem tranquilo para a gente. Em outros países tem um pouco mais de dificuldade, mas foi super tranquilo. Isso também a Fundação Botim não cobre. Tanto
o passaporte quanto possíveis questões com visto. E para você fazer o curso e ter essa bolsa aí que banca todas as despesas de transporte, estadia, alimentação e tal, você passa por um processo seletivo, né? Você tem que ser indicado por uma universidade, né? Inclusive aqui na UDESC, onde a gente faz o podcast, né? Na UDESC ESAG, a gente está com um processo de pré-inscrição para quem tem interesse, tá? As pessoas, a gente vai deixar depois na descrição do episódio ali o link para as pessoas se inscreverem. Outras universidades têm outros sistemas de indicação e tal, mas depois que você é indicado pela universidade, você faz um processo seletivo, você se inscreve lá no site da Botim e tem um processo seletivo, então, para escolher quem é que vai, né? E conversei já com algumas pessoas que já foram e todo mundo me diz o seguinte, olha, só o processo seletivo já vale a pena, mesmo que você não vá. Por que, Juliana? Explica por que as pessoas acham isso. É uma verdade bem verdadeira mesmo, assim. Eu até recomendo se inscreverem nesse processo interno, mas também já entrarem no site da Fundação Botim e já começarem a olhar as perguntas que são feitas, como o formulário é distribuído, porque justamente é um formulário que ele não exige perguntas muito longas, né? São muitas pessoas que se inscrevem, não tem como eles avaliarem tudo isso, mas são uma grande quantidade de perguntas e perguntas às vezes muito existenciais, assim, perguntas que exigem um bom nível de autoconhecimento sobre você olhar para dentro e pensar por que na minha trajetória o setor público faz sentido, como eu quero me dedicar ao setor público. Então, é uma experiência que te faz olhar para trás de quando você era um calouro e pensar por que foi mesmo que eu escolhi essa faculdade, assim. Então, ela te dá, é um processo seletivo que mexe com essas coisas internas, com essas motivações pessoais, do porquê a gente faz o que a gente faz e como a gente quer seguir fazendo elas ou não. Então, é muito interessante porque ela já te mobiliza a sair dessa zona de conforto que a gente vai entrando durante a universidade e a se questionar e fazer essas perguntas. E essa primeira etapa, né, além desse formulário que a gente tem que preencher com as perguntas, agora quem vai participar dessa edição tem que procurar uma boa iniciativa no setor público e fazer um vídeo explicando por que isso é importante para o setor público ou não. Então, existe também sair dessa zona de conforto de procurar além da universidade, sair do ambiente acadêmico e ver o que está acontecendo na realidade do nosso entorno e gravar e dizer sobre isso e fazer um vídeo em que você aparece. E para nós brasileiros, o desafio adicional de fazer tudo isso em espanhol, assim. Então, é um processo que também te estimula muito a ter o contato com a outra língua. A Fundação Botim tem muito essa tranquilidade de entender que é um desafio só dos brasileiros, então eles não exigem nenhum tipo de proficiência, acho até interessante comentar isso. Você não vai ser eliminado caso você não apresente nenhum tipo de certificado de proficiência, mas o próprio processo vai te fazer ter esse contato, então é interessante que você também vá se esforçando a ver séries, músicas, para ter essa facilidade. Nas perguntas, assim, é mais tranquilo, porque as perguntas são curtas, mas para o vídeo, assim, é importante ter essa proatividade mesmo de se esforçar para ser compreendido, não de ser fluente, mas de ser compreendido para tentar passar a mensagem que você quer passar e defender o ponto de que sim, você é um dos brasileiros que tem que ir dessa vez, sabe? Então, é um processo que vai mexendo muito nisso, de uma nova língua, rever os seus valores, rever o porquê que você está fazendo o curso que você faz e porquê que o setor público é uma ferramenta que você acha que tem que ser utilizada. Então, no final, quando você olha para trás, você já fez um monte de coisa que você nunca imaginava que você ia ter feito na sua rotina e por isso que o processo em si já vale muito, muito a pena, assim. Atentar quantas vezes sejam possíveis, porque tem coisas variáveis que, infelizmente, não estão no nosso controle mesmo. Deve ter uma diversidade muito grande lá no grupo, né? Nesse grupo de 32 ali. Conta pra gente como é que é essa diversidade, como é que era o relacionamento entre vocês lá durante o programa. Acho que a questão da diversidade é uma das coisas mais ricas assim do programa, tanto no sentido profissional quanto no sentido assim humano mesmo, porque a gente tem contato com pessoas que a gente nunca imaginou na vida, de países que a gente nunca imaginou na vida, às vezes da nossa própria bolha assim de Brasil e tudo. Então, de países diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes. E entre eles, todo mundo fala espanhol, mas cada país tem um espanhol diferente e vai te ensinando mil outras coisas.
a forma de ver o setor público. Então, diferentes posicionamentos políticos. A gente veio, na minha edição agora, de um cenário de polarização muito forte na América Latina, e é muito rico ver isso aparecendo e como que, a partir justamente dessas diferenças, a gente vai encontrando pontos em comuns e como às vezes a gente precisa ir tão longe para encontrar coisas que estão tão perto que a gente não enxerga. Então, assim, é muito bom nesse sentido, assim, porque às vezes a gente precisa do contraste do que não é o Brasil para entender o que é Brasil, e isso foi enriquecedor demais, assim, a gente entender o Brasil tanto inserido na América Latina, então entender que eu sou brasileira e a gente tem esse entendimento muito forte enquanto brasileiro, mas a gente não tem esse entendimento muito forte como latino, então se entender como parte da América Latina e ver essa semelhança, e também entender nossas diferenças e o que nos difere e nos faz ser brasileiros e faz a nossa história ser completamente diferente. Você voltou com amigos aí espalhados pela América Latina toda? Essa é uma das coisas também que é mais interessante, assim, que gera mais empolgação em relação ao programa, porque a gente vai se tornando amigos ao longo de todo o processo, é muito imersivo. A gente convive com pessoas, divide quarto, divide problemas e divide desabafos também. Então, você começa a desabafar em espanhol, começa a compartilhar coisas em espanhol e contar toda a sua vida pessoal. Assim, é como uns 50 anos em 5 ali mesmo, assim. A gente vai vivendo muita coisa muito rápido e criando uma intimidade muito rápida com essas pessoas. É como uma coisa para o resto da vida mesmo. Tenho amigas de outros países e que dá aquele aperto no peito de não poder encontrar, mas que a gente tem um pouco aquela certeza, assim, se uma delas, por exemplo, uma das minhas amigas da Nicarágua ou da Colômbia, se elas casarem, eu vou ter que juntar todo o dinheiro do porquinho para ir visitar e ver como que vai ser, porque é realmente uma amizade assim muito forte. E se o dinheiro deixasse, a gente visitaria todos, assim. Ao todo foram 18 nacionalidades na medição. E se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu estava viajando 18 países com uma casa garantida, assim. Juliana, para a gente encerrar, infelizmente, né? A conversa está muito boa, mas não dá para a gente ficar o dia inteiro aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem considera a possibilidade de fazer esse curso. Queria que você deixasse uma mensagem com base na tua experiência, com base em alguém que viveu aqui, dizendo se o quanto que vale a pena esse curso, né? Uma mensagem final aqui no programa. Tem uma música que eu gosto muito do BK, que chama Gigantes, que tem um trecho dela que fala: só de você querer ser já te faz ser gigante, assim. Então, acho que só o desejo de você, se você se identifica em ter esse desejo com um programa como esse, isso já te faz ser gigante e um agente transformador do setor público e da sociedade, ou de como você queira, enfim, transformar o mundo em alguma coisa um pouco melhor do que os problemas que a gente identifica. Então, se permita sair um pouco dessa zona de conforto e se desafiar a tentar um programa como esse, mas que essa tentativa de ser algo não se resuma a isso, sabe? Acho que deixar essa vontade nascer, surgir, se dedicar e dar o seu melhor e continuar fazendo isso independente de alguma aprovação ou não, porque tem mil oportunidades e tem mil coisas possíveis de transformar o setor público e que tomara que seja a Fundação Botinha que está reservada para vocês nos seus caminhos, mas que nunca desistam de realmente de dedicar ao setor público e buscar essa transformação na sociedade, porque eu acho que é o que realmente dá um certo gás e é o que a gente sai pregando depois do programa. E não deixem de tentar, porque isso já vai te gerar esse engajamento, isso já vai te gerar todo esse processo de autoconhecimento, que é muito importante e que vai fazendo as coisas fazerem sentido, assim. Eu acho que te permitir sentir as coisas fazerem sentido, e isso vai te dando a energia e a garra, e é muito gostoso ver que tudo que você coloca, sua energia, sua dedicação, sim, é possível que dá certo, assim. Acho que muito do que a gente sente durante o processo e até lá no programa é esse sentimento de auto-boicote, de tipo, essas pessoas aqui são muito melhores, ou tem muitas pessoas que estão concorrendo que têm uma trajetória muito melhor que a minha, e eu não sou o suficiente, e esse sentimento vai batendo muito na porta. Mas não escute isso, assim. Tenha sempre firme na sua cabeça de que
só de você tentar e de você estar se esforçando por isso já te faz ser gigante, e que uma porta fechada não significa que outras não vão estar abertas, e que se alguma coisa está no seu caminho, algo de bom você pode levar dela, assim, sabe? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, nunca duvide da sua capacidade e coloque o máximo de energia que, se for para ser, vai ser, com a sua autenticidade e sua criatividade. A coisa anda, juro que anda, no final das contas. Legal, a gente agradece demais, então, aqui a participação da Juliana, aqui uma conversa muito legal aqui sobre o programa de fortalecimento da função pública na América Latina, um curso promovido pela Fundação Botín, da Espanha, que está com inscrições abertas. Se você é estudante da UDESC, aqui em especial da ESAG, a gente está com pré-inscrições abertas para indicar os alunos aqui da UDESC ESAG para a seleção da Fundação Botín. Se você é estudante de outra universidade, procure lá saber como é que você faz para ser indicado. E depois, você tendo essa indicação, tendo uma carta, um documento lá da universidade, você tem que se inscrever lá no site da Fundação Botín. A gente vai deixar também aqui o link na descrição do episódio. E vai até quando, Juliana, a inscrição no site? Se eu não me engano, 20 de maio, eu acho que é isso mesmo. A gente confirma depois ali, deixa ali também na descrição, tá? Então, mas tem até maio para fazer essa inscrição lá na Botín. Vai lá e se inscreve, tá? Além desse episódio aqui com a Juliana da Fundação Botín, a gente tem outros episódios, inclusive de anos anteriores, já gravados ali no feed do podcast, tá? Vocês podem procurar. Os episódios estão todos lá no nosso site, que é o desk.br/exag/intercâmbio podcast, mas está também em todos os aplicativos aí de podcast, agregadores de podcast, está no Spotify, Apple Podcasts, Google, Amazon Music. Você pode procurar ali por Intercâmbio, que o programa está lá. A gente está no YouTube também, né? Se você quiser ver a nossa linda carinha aqui, a linda carinha da Juliana aqui, a gente tem também em vídeo, a íntegra, né? No podcast a gente deixa um pouquinho mais editado às vezes. A gente tem também um Instagram, que é o @intercâmbio-podcast, segue a gente lá. E se você tiver dúvidas ainda sobre o processo seletivo, sobre o curso da Botín, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o contato da Juliana e da Rede Vocari, que é a rede de egressos aqui da Botín. Você pode procurar, mandar uma mensagem ali, que eles vão ficar felizes em responder as dúvidas, enfim, ajudar quem quiser participar do programa. Ok? Então é isso. Tchau, Juliana. Muito obrigado. Tchauzinho, muito obrigada. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.